Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre a onda de cinebiografias no audiovisual brasileiro. Mas antes, aquele pedido para você seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativar as notificações, que é rapidinho e fundamental para esse trabalho continuar a crescer. Primeiro, é claro que esse fenômeno não surgiu agora. A gente sempre teve grandes sucessos do cinema brasileiro que eram derivados de histórias reais, como, por exemplo, Cazuza, Tim Maia, Olga, Dois Filhos de Francisco, Getúlio. Mas o ano de 2023 tem chamado a atenção pela proliferação desses filmes. Entre as ficções, a gente já teve Nosso Sonho, sobre Claudinho Bochecha, Mussum, o Filmes, Meu Nome é Gal, Mamonas Assassinas, o filme, Ângela, sobre Ângela Diniz, um terceiro filme sobre Suzane von Richthofen. Entre os documentários, a gente teve filmes sobre Sidney Magal, Beth Carvalho, Jair Rodrigues, Moa do Catendê, Elise Tom, Plauto Cruz, Nelson Pereira dos Santos e Roberto Farias, só para citar alguns. Eu já digo desde o princípio que bom que tem um gênero dando certo com o cinema brasileiro, chamando o público de volta às salas, independentemente do segmento que for. Antes, quando a gente tinha essas grandes comédias estreladas por Leandro Hassum, Ingrid Guimarães, Fábio Porchat, que levavam milhões de pessoas para o cinema, a gente festejava não porque os filmes fossem maravilhosos, mas porque é importante ter algum segmento que faça a nossa indústria se movimentar. Hoje, especialmente depois da pandemia e depois do falecimento do Paulo Gustavo, esses filmes populares têm tido uma dificuldade imensa de trazer o público de volta para as salas. Então nosso cinema busca algum outro filão, algum outro estilo, algum outro gênero capaz de se conectar com os espectadores, e nesse sentido entram as cinebiografias. A maior bilheteria do cinema nacional em 2023 vem de Nosso Sonho, o filme sobre Claudinho Bochecha, que ainda está bem longe dos 10 milhões de espectadores, por exemplo, que Minha Mãe é uma Peça 3 tinha antes da pandemia. Mas como é o filme brasileiro de maior sucesso do ano, é claro que a gente presta atenção e fica super contente. Além disso, é preciso constatar que, na média, essas cinebiografias são muito mais interessantes cinematograficamente, em questão de linguagem, de discurso, do que eram essas comédias populares de 5, 10 anos atrás, sobre pessoas pobres que se descobriam ricas de um dia para o outro, que ganhavam uma herança de um parente desconhecido, depois perdiam tudo. Isso sem falar no fato de que são nessas cinebiografias que a gente tem encontrado mais protagonismo negro, mais atores, diretores negros, profissionais negros e também histórias que valorizam a negritude e os ícones negros no Brasil. E isso é uma coisa muito importante de salientar. Eu também lembro que essa onda de cinebiografias não está restrita ao Brasil, é claro. As maiores indústrias, aquelas muito consolidadas do mundo inteiro, como Estados Unidos e França, também estão financiando, distribuindo e recompensando, premiando muitas de suas biografias e histórias verídicas. Em geral, a gente pode dizer que esse subgênero das produções é baseado em histórias exemplares. Sejam exemplos de boa conduta, como é o caso desses grandes músicos, grandes artistas que obtiveram sucesso, ou os maus exemplos, quando a gente está falando de criminosos, assassinos em série ou de tragédias nacionais. A gente precisa citar essa onda do true crime, dos crimes verídicos, que sempre esbarram no perigo muito grave de transformar esses assassinos ou esses criminosos em popstars, em figuras divertidas, do entretenimento, ou também de diminuir a dor das vítimas e faturar em cima do sofrimento alheio. É claro que alguns projetos são muito críticos em relação a essas histórias, conseguem situar o contexto político, social, apontar os dedos para as falhas do sistema ou da justiça, por exemplo, mas outros apenas surfam na popularidade de algum crime muito famoso que dominou os jornais ou os noticiários na televisão durante alguns anos. E também convém abrir um parêntese porque esse caso específico do true crime, dos crimes verdadeiros, parece ser muito fomentado pela indústria do streaming. Eles têm se multiplicado com uma velocidade espantosa nas plataformas como Netflix, Amazon e HBO, e depois, ironicamente, é o cinema que corre atrás de produzir conteúdos semelhantes para surfar na popularidade dessas produções. Então, se antes, quando as plataformas de streaming surgiram, elas tentavam copiar o cinema, fazer filmes com grandes imagens, efeitos especiais muito caros, para que as pessoas tivessem a impressão de um cinema em casa, agora o efeito oposto que acontece, a gente tem o cinema tentando reproduzir o streaming, se parecer cada vez mais com uma linguagem da televisão ou da internet, como é o caso do true crime ou dessas estéticas que tentam se aproximar de uma linguagem TikTok. No caso majoritário dessas biografias exemplares positivas sobre pessoas que a gente admira, que deram certo e que são consideradas um sucesso, em primeiro lugar a gente pergunta por que a gente se concentra tanto nas histórias de músicos. Quando a gente faz o levantamento, a gente constata que são raríssimas histórias de esportistas, de políticos ou mesmo de dançarinos, de atores, um ou outro cineasta, mas em geral ainda reina uma percepção da música como arte mais popular, ou pelo menos aquelas em que os produtores estão dispostos a investir ou que as leis de incentivo e os editais estão dispostos a incentivar. Eu tenho entrevistado alguns diretores e atores que fazem cinebiografias e perguntando o que eles acham dessa onda,
uma das respostas mais comuns que eu tenho escutado é de que agora o brasileiro quer se ver nas telas e de que por isso o nosso público estaria amadurecendo pela exigência de se enxergar nas nossas histórias. Ou seja, se antes com aquelas comédias populares a gente tinha uma caricatura, agora a gente tem histórias um pouco mais realistas e menos paródicas de classes populares, já que a maioria dessas pessoas biografadas vem de classes desfavorecidas. Esse argumento se sustenta até certo ponto. Quando a gente sugere que agora os espectadores estão querendo se ver na tela, primeiro que a gente não oferece nenhuma justificativa para isso, porque agora que o movimento seria esse, e além disso a gente desvaloriza todas as ficções que também representam muito bem a realidade brasileira. Uma história sobre Gal Costa, Mussum ou Mamonas Assassinas não é necessariamente mais representativa da realidade brasileira do que a história de um garoto órfão numa estação que tenta reencontrar o pai no sertão nordestino, ou a história de uma empregada doméstica que dorme na casa dos patrões ricos. Essa afirmação tende a desqualificar o papel representativo das nossas ficções como se elas fossem menos capazes de dialogar com o Brasil do que as histórias verídicas. Pelo contrário, sem a responsabilidade de honrar, de homenagear, de cumprir com todas as passagens da vida de uma pessoa que realmente existiu, o roteiro, a direção e as outras funções criativas podem ficar muito mais livres para representar ou aludir ao dilema e aos conflitos de muita gente. Me parece que uma das principais questões para justificar a popularidade das cinebiografias é de outra ordem. Em especial, o fato de se tratar de histórias conhecidas. A gente está atravessando um momento da indústria em que a maior parte das histórias criadas do zero, com personagens ainda desconhecidos do público, tem fracassado na venda de ingressos e na arrecadação. Os produtores, distribuidores estão com muita dificuldade de convencer o público a gastar o dinheiro do ingresso, que é caríssimo, além da passagem, da pipoca, de todos os custos envolvidos por uma história em que as pessoas não têm a garantia de que vão gostar ou de que vão receber uma recompensa emocional prometida. Por isso parece muito mais seguro apostar em histórias sobre personagens que essas pessoas já reconhecem, já amam previamente e já sabem mais ou menos a história que vão encontrar. Sim, é claro que a gente pode ter alguma descoberta a respeito do filho do Mussum ou de uma outra história amorosa envolvendo os Mamonas Assassinas, mas em linhas gerais a gente sabe que é a história de pessoas que ralaram muito, que saíram de dificuldades e depois, com tanto esforço, conseguiram chegar lá e se tornar ícones queridos, reconhecidos pela nação inteira. E é exatamente por isso que a gente está fazendo filmes sobre essas pessoas, pela perspectiva de que elas deram certo. A gente raramente conta a história dos fracassos e dos fracassados. Por isso mesmo, muitas dessas biografias utilizam esses casos de ascensão como modelo que todos os espectadores poderiam seguir. Para quem já assistiu a Mussum ou a Mamonas Assassinas, os dois filmes terminam com discursos inspiradores, com os protagonistas dizendo para a plateia: não desista dos seus sonhos, você pode ser quem você quiser, você pode chegar lá, basta se esforçar muito. Mas é óbvio que esse discurso é falso. A gente tem milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil com muito talento, que se esforçam pra caramba, que estão ralando e lutando a vida inteira e que não serão reconhecidas. A realidade, ou pelo menos o contexto sociopolítico, é muito menos favorável do que essas histórias fazem parecer. É o velho discurso da meritocracia embalado no formato inspirador. A gente está abordando a história de Claudinho e Bochecha, de Mussum, exatamente porque eles são exceções que confirmam a regra. E também é importante não colocar todas essas cinebiografias no mesmo balaio, como se fossem uma coisa só. Tem estilos e perspectivas muito diferentes aí dentro. O grupo menos interessante diz respeito a esses filmes Wikipédia, que basicamente listam todas as passagens principais de uma pessoa do nascimento ao túmulo, lembrando o primeiro sucesso, o primeiro disco gravado, o primeiro show, etc. São esses os filmes que tendem a diminuir bastante ou apagar completamente os defeitos e os problemas, as partes controversas na vida dos biografados, para apenas ressaltar aquilo que é considerado mais valoroso. Por exemplo, no filme da Elis Regina, a colaboração dela com a ditadura era muito minimizada, e nos filmes do Mussum e dos Mamonas Assassinas, o relacionamento muito problemático deles com mulheres é romantizado como um pequeno deslize de homens apaixonados. Isso, obviamente, sem falar em Ângela, que ainda vai procurar o apelo erótico de uma história de feminicídio. Muito mais interessantes são as produções que se preocupam em inserir a vida desses protagonistas num contexto social e político. Como, por exemplo, Meu Nome é Gal, que pega a história da Gal Costa como um ponto de partida para discutir a Tropicália e a função de todos esses artistas num Brasil que ainda lutava contra a ditadura. Aí sim, a vida da pessoa se torna um sintoma de uma época e não a finalidade narrativa. Mas ainda melhores são aqueles filmes que não ficam nada reféns do seu tema, nem da obrigação de honrar ou homenagear uma pessoa, e decidem que, para uma vida ousada,
ousada e fora do comum, é preciso ter uma estética ousada e fora do comum. São os diretores e criadores que não se diminuem diante da nobreza ou da importância do seu tema e decidem jogar junto com os personagens. E aí eu penso em especial em alguns documentários como Otelo o Grande, que é excelente e ousa oferecer ao grande ator uma grande linguagem cinematográfica. De qualquer modo, a onda de cinebiografias parece prevalecer no momento em que os riscos financeiros não têm compensado na indústria. Se o Brasil não consegue mais lucrar com as comédias populares, Hollywood também não consegue mais lucrar com os filmes de super-herói, por exemplo, que eram o filão mais rentável. Nesse momento, é compreensível que os produtores apostem em histórias conhecidas de pessoas conhecidas. Eu espero que essas cinebiografias tenham tanta ambição cinematográfica quanto elas têm vontade de honrar uma pessoa querida. E com menos linguagem de novela ou de especial de TV, entendeu? Elise e Mamonas Assassinas. E sobre os filmes de true crime, que eles venham cercados de crítica, de discussão, para a gente compreender a diferença muito grande que existia entre a época em que todas as histórias aconteceram e hoje em dia. No fundo, todas as histórias verídicas vão ser, sim, muito valiosas, muito interessantes para a gente, para o espectador brasileiro, a partir do momento que elas servirem de reflexão sobre a realidade que a gente tem hoje. E não para a gente ter uma nostalgia das boas pessoas, dos grandes artistas que existiram no passado e das histórias picantes que apareciam nos noticiários. Por mais que ele se volte ao passado, vamos usar o cinema de hoje para pensar sobre hoje. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se concorda comigo sobre essa história toda. Deixe seu comentário, não se esquece de ativar as notificações e também de seguir todos os textos publicados diariamente em meioamargo.com. Até a próxima!